A paz do Senhor, meus caros irmãos, a paz do Senhor, você que é professor, você que está nos acompanhando aqui no nosso EBD em Síntese podcast. Estamos no quarto ciclo, lição de número 6. Graças a Deus, o Senhor tem nos mantido até aqui. Esse projeto é um projeto abençoado e abençoador, promovido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui do Rio Grande do Norte. Projeto que é encabeçado pelo nosso diretor, pastor Reinaldo Odilo, e também está chancelado pelo nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva. Eu sou o diácono Raniel Oliveira, e aqui comigo temos os nossos irmãos, presbítero Otoniel Félix e a irmã Miriam, nossa pedagoga. Pai do Senhor, gente. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão Miriam. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, né? A paz do Senhor, diácono Raniel, a paz do Senhor, presbítero Otoniel, e a paz do Senhor a você, professor e professora, que está conosco para mais uma lição. Amém. A lição de hoje tem como tema a honestidade com as palavras. E, meus irmãos, É um tema muito forte, não é? Que agora apertou a honestidade com as palavras. Será que a gente é honesto mesmo com as nossas palavras? Será que no trânsito a gente é honesto? Será que com os nossos filhos a gente é honesto? Quando atende aquela ligação, alô, menino, não diga que eu estou aqui, não. Quando alguém vem nos pedir uma ajuda, né, irmã Miriam? Pode me ajudar? Não, não posso, não. Jesus Será amado, que nos cubra com teu sangue. nós somos fiéis, nós estamos sendo fiel na balança, ou como o fiel da balança, fiel em nossas palavras, como o fiel da balança, mas não é a balança alterada. É A o senhora falou do fiel fiel da balança. mesmo. Quem já foi na feira sabe o que é isso. É E existe um verdade. contrapeso, né? As balanças antigas, elas têm duas bandejas e se equilibram, né? E para você saber o peso de um produto, você usa os fiéis, né? Que são contrapesos. E quando ele está alterado, né, irmã Miriam? Quando você puxa ele, olha por baixo, ele tem um furo, né? Ele tem uma concavidade, um vazio, e faz com que aquele peso seja menor e, portanto, você vende um produto com a quantidade menor, porque o fiel da balança jogou um equilíbrio falso. E assim, como a senhora Então, bem exemplificou, né? a nossa palavra, ela não pode ter um fundo falso, né? Deve ser bem pesada. Por isso Nós não que, podemos... Hã? por isso que as escrituras dizem que a balança enganosa, né? O Sim, Senhor abomina ela, né? É abomina. Assim porque, são as palavras. é É, porque para o Senhor nós precisamos ser fiéis com relação à balança até no nosso comércio, no nosso falar, no nosso agir, né? As nossas ações e até para quem trabalha com comércio. porque Não, balança foi enganosa só é um abominação, pouquinho. né? Está escrito É isso mesmo. Provérbios capítulo 11, né? Abominação ao Senhor. Porque justamente vai demonstrar o contrário do que seria verdadeiro, né? Por isso que é interessante a questão da honestidade, seria, na verdade, uma faceta, como alguns dizem, né? Uma faceta do caráter moral, né? É um atributo, na verdade, né? Ela é apresentada como probidade, honradez, algo que é, vamos dizer assim, contrário à mentira, que na verdade a honestidade é aquilo que é verdadeiro, né? Então, ela, segundo a própria questão da moral em si, ela é muito, vamos dizer assim, focada nessas questões de atributos virtuosos, porque entra a questão da veracidade, entra a questão da integridade, entra a questão do que seria o contrário à fraqueza, né? Tudo isso e o contrário, o oposto do que seria a mentira. Então, por Deus ser um Deus verdadeiro, e nós vamos ver na lição que o pai da mentira, que é o oposto do que seria honesto, é o diabo. Então, teologicamente, biblicamente, nós estamos falando aqui de
de uma atitude que advém de um caráter de alguém que nasceu de novo, né? Não é assim? E é interessante. Interessante quando Jesus se referiu a Judas, né? Ele disse: um de vós é um diabo. É uma palavra dura, muito dura, porque ele era um dos seus discípulos. E ele fala no sentido de ser um adversário, um mentiroso, um enganador, né? E eu estava vendo aí vocês falando e me lembrei da origem da palavra sincero, né? A sinceridade. Na etimologia da palavra, na origem, a palavra sincero vem do latim, sinceros, né? Que é limpo, puro. E essa expressão era usada na antiga Roma porque os escultores, quando faziam escultura com falhas e imperfeições, ele disfarçava colocando um pouquinho de cera. E quando a gente fala hoje a palavra sincero, é como se eu estivesse dizendo, é autêntico, é sem cera, sem disfarce, sem nenhum tipo de subterfúgio para enganar. É autêntico, né? Se há uma rachadurazinha, está lá mostrando a rachadurazinha. Não precisa colocar cera, né, irmã Miriam? A É, gente falava sobre isso antes de começar a mas para quem gravar. trabalha com bolo, se ficar um lado para baixo, ela precisa colocar uma emenda ali, né? Para nivelar, porque quem estiver na festa vai dizer: nossa, esse bolo está com defeito. Quem confeitou, a confeiteira não é profissional, mas em nossas palavras, se tiver uma rachadura, precisamos mostrar a rachadura para mostrar a verdade. É interessante que o tema da lição de hoje traz justamente essa questão relacionada à honestidade com as palavras, né? O Isso. cuidado que deve se ter ao proferir palavras. E como nós sempre dizemos aqui em outras lições que nós não estamos aqui para dar aula, né? Mas dar apenas detalhes, que a aula o professor vai dar de acordo com a lição, lembrando que Jesus ainda está no chamado Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte nós conhecemos apenas como aquelas bem-aventuranças. E se esquecemos do restante, que vai até o final do capítulo 7. Tudo aquilo ali é Sermão do Monte. E essas Quer dizer palavras, que não é somente as o... bem-aventuranças. Bem-aventurados Então os é bem pobres. longo, viu? É bem longo, um sermão longo. Vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7, né? E você observa que nessa parte do Sermão do Monte, que nosso texto bíblico em base vai trazer, que é o capítulo 5, versículo 33 até o 37, vai tratar justamente sobre essa questão relacionada à palavra e os acordos, e até mesmo juridicamente falando, como era no Israel antigo, os acordos entre as pessoas, como se dava, inclusive os relacionamentos estavam baseados justamente no que se tratava em um acordo firmado entre si, e o juramento, e nós vamos tratar sobre isso, era uma das coisas que se utilizava de uma forma tão exacerbada que os escribas e os fariseus criaram regras para dizer assim, esse aqui, se disser dessa forma aqui, vai ferir a divindade ou vai ferir a Deus, se disser dessa forma aqui, não fere a Deus, ou seja, está liberado para dizer, ou seja, está liberado para mentir. Está entendendo? Descumprir o juramento. Eles Então, queriam enfatizar as próprias palavras e Era aquele criavam juramento essas, o né? juramento do templo e diante de algo que tivesse de algum, agora me fugiu, que tinha de algo que estivesse tivesse no próprio ouro, tempo. Isso, nesse próprio texto aqui ele vai falar, né? é no próprio É, texto. Sim. Jurar pelo ele, céu, jurar pela terra, por Não, Jerusalém, jurar pelo templo. lá eles juravam pelo templo do Senhor. Aquele juramento era sim, permitido. sim, era aquela história. Era o tipo de juramento que, interessante você falar sobre isso aí, porque assim, era o tipo de juramento que, se você jurar pelo templo, era escusado, vamos dizer assim, de cumprir-se. Não tem obrigação de Você não cumprir. podia Não, poderia descumprir, até né? descumprir, mas jurando pelo ouro que estava Pelo dentro do ouro que templo, estava dentro do templo. aí Jesus justamente diz o quê? Vocês são tão hipócritas que, veja só, o que que santifica aí? É o templo ou o ouro? O ouro só está lá e vai ser santificado, vamos dizer assim, né? Pela estrutura do templo, que é a revelação de Deus, é a presença de Deus ali no meio do povo. Ou seja, a preocupação foi justamente
uma conotação diferente que eles deram para a questão do juramento. Nós vamos Na ter realidade, o valor dele não era a palavra, era o ouro, era o né? ouro em si, porque Mas é tem o o valor cumprimento monetário, da né? palavra. Se prometeu, cumpra com a Justamente. palavra, é o valor que existe, não pelo templo e nem pelos Isso. acessórios que estavam de ouro que estavam dentro do templo. É justamente esse exemplo aí que você utiliza para mostrar que havia essa série de distinções minuciosas. Jurar pelo templo, não precisa cumprir. O juramento que deveria ser cumprido era o juramento pelo ouro que estava no templo. Ou seja, a intenção ali, na verdade, era o ouro, né? Era o ouro. Eu acho que é Agora, porque o ouro, como ele era algo de valor, iria valorizar as suas palavras e suas promessas. Era a visão que eles tinham. Trazer na valor para verdade, uma palavra que aparentemente não tinha peso, não tinha valor Isso, nenhum. isso e na E mesmo. verdade, tudo isso nasceu no terceiro mandamento, né? Que ele não podia jurar pelo nome de Deus. é, e Então na- eles começaram a criar outros mecanismos para é, poder jurar. a questão do ouro também aí está relacionada porque o ouro tem a questão do valor, né, monetário, né? Então, o ouro no templo fazia parte também do próprio sacerdote, ele podia se apropriar, ele podia ser o salário, vamos dizer assim, né? Ou seja, quem administrava aquilo tudo? Você sabe que o Israel daquela época, Israel antigo, justamente aquela questão aristocrata ali, né? Os sacerdotes em si, eles não eram tão, vamos dizer assim, fiéis. Então, a importância com o ouro ali, na verdade, era questão material mesmo. Não viu não quando aquela mulher pobre foi entregar sua única moeda e ficaram murmurando, ficaram naquela situação que ela deu pouco, e as pessoas davam do que sobrava, e Jesus disse que ela havia dado mais do que todos, Ele estava sentado perto do gasofe lá, só observando o só que é que estava observando. fazendo. E as pessoas dando, e a importância ali não era a qualidade da oferta, mas sim a quantidade. E Jesus viu a qualidade, né? Essa é a questão. Aí, nessa lição é interessante, porque quando nós vamos a Levítico capítulo 19, que eu quero até ler. Se puder abrir a palavra aí, vamos ler? Melhor. Levítico 19, versículo de número 12, e nós vamos ler também, está inclusive na lição, na chamada reflexão bíblica, na segunda-feira, Números capítulo 30, versículo de número... Aqui tem 2, mas eu quero ler o número 3. É interessante ver isso aí, porque isso aqui vai justamente reafirmar a proibição do chamado perjúrio. Porque nós temos aqui no versículo 33, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. O perjúrio nada mais é que um falso testemunho, ou jurar falsamente. Então, a No proibição, tribunal, principalmente, né? Sob principalmente, juramento, né? justamente, só que há uma distinção aí. O hebreu, ele tratava a questão do juramento em todas as circunstâncias da vida. Porque o que temos hoje como um contrato, que nós assinamos, vamos no cartório, reconhecemos firma e tal, aquilo ali é que dá garantia que aquele contrato será cumprido e tem os seus deveres e os seus, né, deveres e... Garantias, né? Sim, justamente, deveres, garantias. E aí o que acontece? Quando você assina, você está confirmando que vai cumprir. Só que como eles faziam antes? Era pela palavra e se jurava por aquilo que era sagrado, certo? Se você vê desde o início, quando Deus fala com Abraão, o escritor aos Hebreus vai lembrar isso e disse que Deus não tinha por que jurar maior do que ele, e geralmente as pessoas juravam por algo que era superior ou maior que ele. O escritor aos Hebreus vai dizer que como Deus não tinha ninguém superior a ele, né, jurou por si mesmo que seria fiel à aliança com Abraão. Ou seja, o juramento fazia parte do cotidiano das pessoas ali em Israel. Só que ele se tornou tão vulgar, vamos dizer assim, né? Que as coisas ficaram largadas de tal forma que havia juramentos que Perdeu poderia o ser sentido, cumprido. Isso. perdeu completamente o sentido e Jesus veio resgatar o sentido É, das Escrituras. Eu vou ler aqui das Levítico Escrituras. 19, 12, 19 e né, que o senhor 12. falou, que diz assim, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor, Senhor maiúsculo, né? Isso, porque as pessoas E juravam pelo nome do Senhor para isso. E aqui é o informar em Senhor outras. maiúsculo porque é Isso, aquele Deus o Pai. tetragrama, né? Isso, porque quando eu juro E por aqui, Deus, eu estou afirmando que vou cumprir aquela minha palavra. Ou seja, sim, sim, diga, o ou senhor tinha falado uma números, outra passagem, Números números 30, 30, versículo versículo 3. 3. Mas conclua seu raciocínio, eu leio já. Quando você jurava por algo, você estava dizendo que ia cumprir aquela palavra. Você ia cumprir aquele juramento. Aquele contrato seria fielmente cumprido. A questão estava justamente aí. Aí nós vamos entrar depois na nossa lição aqui,
Porque o que Cristo vai trazer é justamente o oposto. Você não precisa jurar para que as pessoas acreditem que você vai cumprir com sua palavra, né? Sim. Mas Eu leia. acho que é 32. Eu vou ler o 2, aí o senhor disse é. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Aí o 3 é, também quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade. Isso é Aí um termina aí. complemento, né? Um Justamente, complemento. você veja que o que estava em jogo, tudo isso aí, era a proibição do falso testemunho, o chamado perjúrio, né? Ainda é interessante, leia Deuteronômio capítulo 23, versículo 21, só para a gente concluir essa questão. Porque quando nós vamos analisando esses textos, é importante porque vai mostrar como era a questão do juramento. Estava nas escrituras, né? Agora, houve uma regulamentação, vamos assim dizer, como deveria ser feitas as coisas. Sim. Sim. É Deuteronômio 23, 21. Quando votares algum voto ao Senhor, e aí o Senhor maiúsculo, né, mais uma vez, teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, observe que, neste momento, o Senhor está dizendo que se você jurar ou fazer votos, dá no mesmo, você cumpra. Por isso E ele que... vai requerer, e ele vai Isso. requerer. Por isso que ele condena. Ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, não faça falso testemunho, não mais cumprirás teus juramentos ao Senhor. Ou seja, Jesus ratifica, mas ele dá um novo sentido a esse trecho. Não é verdade? Perfeito. A gente está aqui em Mateus 5, esse livro que foi escrito aos judeus e que, portanto, tem todo um sentido de ele fazer essas explicações, porque ele começou a pegar exemplos de juramentos que estavam nesse código, que não estava na lei, né, que foi criado por eles mesmos, e ele sai exemplificando pedaço por pedaço, parte por parte dos juramentos que eles estavam habituados a fazer e desconstruindo aquele conceito de juramento, né? E colocando uma responsabilidade maior, que é o sim, sim e o não, não. Ou seja, a sua palavra tem que ter valor independente do que da referência. A referência é você mesmo, né? E ele tem um objetivo aqui, o primeiro objetivo da lição, que em que casos eu devo fazer esse juramento? Porque senão a gente pode incorrer no erro de pensar que em situação nenhuma eu posso jurar. Porém, a lição deixa muito claro que a gente tem o contexto do juramento, inclusive o próprio Jesus falou sobre juramento quando ele foi interrogado. Então, a gente precisa tomar muito bem essa linha de raciocínio de Jesus, porque na hora que eu vou a um tribunal, eu sou juramentado. Então, ele não está falando de situações onde há uma formalidade jurídica. Ele está falando do Que, dia a inclusive, dia. tem a obrigação, né, de se falar a verdade. Você tem que fazer isso. Alguns tribunais, inclusive fora do país, do Brasil, você coloca a mão sobre a Bíblia Sagrada para fazer isso, Tem uma né? forma E diferente, né, de apresentar. criar uma formalidade, né? Sobre Isso, o compromisso de falar a verdade naquele testemunho que você vai dar. E isso. aí a Bíblia até usa a expressão testemunho de dois é verdadeiro, tem outras expressões que estão ligadas à lei de Moisés. Pois bem, Casamento também, não é Porque verdade? isso, casamento porque também, cerimônias, Isso. né, que são até importantes. porque e até interessante, Ivan, porque, Os por exemplo, juramentos civis. isso, juramento Isso. vivo, Sim, quando sim. você vai é chamado, vamos jurar a bandeira, né? Pô, fala, né? Quem foi militar ou O quem é militar. Juramento da juramento. bandeira. Eu fui lá, Isso viu? O mesmo. Tava um sol termo, forte. Aqui no Rio Grande do Norte o sol é forte. o termo é jurar, mas não aparece em nenhum momento ali. Eu juro, tal. Interessante, né? Da mesma forma, porque é um compromisso. O juramento aqui seria um compromisso. E da mesma forma, é nos tribunais aqui nacional nosso. Em nenhum momento você vai ver um juiz dizendo, você jura falar a verdade e tal. Não. Na América ainda tem aquela forma de colocar, como você falou, a mão na Bíblia. E era a forma de comprometer-se, né? Aqui o juiz, ele indaga não. Ele fala para a pessoa dizendo, olha, você está comprometido em falar a verdade, sabendo que se mentir pode sair daqui preso, tal, tal. Ou seja,
E coloca a pessoa numa situação que, como testemunha principalmente, ele é obrigado a falar o que sabe, a verdade. Entendeu? Mas quando se fala em comprometido, é a mesma coisa de dizer, Não é, você jura? com certeza. Apenas eu estou querendo demonstrar Você para o jura pessoal que falar a verdade, aqui somente a verdade, né? é porque aqui não vai aparecer esses Tem termos a cara assim. dos filmes, né, irmã Miriam? Aquela É, Isso coisa bem mesmo. cinematográfica. porque aqui não vai. A questão que eu quero deixar assim claro para a pessoa não pensar que é a mesma coisa. Aqui você não vai encontrar, você jura, eu juro, a pessoa tem que repetir dessa forma. Não, não aparece assim. Apenas a questão de comprometer-se mesmo. Não vai aparecer o termo juro, tá entendendo? É nesse sentido. Mas aqui na lição ele vai justamente trazer a ideia de que a questão do juramento aqui ela vai ser tratada de uma forma diferenciada. Jesus não está se referindo, como ele fala aqui no juramento, assim, no tribunal, tal, não. A lição traz a informação de que está se falando justamente dessas questões do dia a dia das pessoas, cada um portar-se de tal forma que não precisa estar jurando para que a sua palavra tenha validade e ele cumpra o que Deus deseja. O tópico 1.1, ele inicia justamente falando dos juramentos que ele chama juramentos profissionais, né? Aqueles aplicados aos tribunais, aos compromissos legais, aos contratos, né? Eu até tenho um versículo aqui que eu também separei, que é interessante em relação a isso, porque Romanos, né? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículos 31 e 32, ele diz, nécios, infiéis nos contratos. Então, veja, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia, significa dizer que uma pessoa, quando é infiel, ela não é só na palavra, não, ela também não cumpre contrato, ela não cumpre a obrigação com pai e mãe, não cumpre a obrigação com o cônjuge. Então, a importância da palavra é em tudo. Só que a lição, principalmente no foco do que Jesus falou, é no dia a dia, né, presbítero Antônio? No dia a Isso, dia. Ele não está justamente. falando dos contratos, não está falando do É, juramento no tribunal, está falando do dia a exato, dia. do dia a Né, dia. fulano, você pode me ajudar ali a empurrar o carro? Não, rapaz, estou com a dor na coluna. Mentira, É, ele não quer empurrar o carro. justamente. Mas olha Porque só, por que devemos falar a verdade no dia a dia? Porque nós aceitamos a Cristo e a palavra diz que Cristo é a verdade, não é verdade? Ele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É João Se a 8, né? João verdade 8 não tem vários está, versículos falando sobre isso. isso mesmo, se a verdade não está em nós, como nós podemos falar para como eu posso falar para o diácono Raniel, o presbítero Toniel, algo que não é verdadeiro? Então, Cristo não está em mim. Se a minha palavra for não, e o que eu estou querendo dizer é sim, eu estou enganando-os de alguma forma, Cristo não está em mim, porque a verdade não está em mim. É Então, a isso? senhora colocou um ponto importantíssimo. Por que eu devo dizer a verdade? O que é que eu ganho com isso? Então, o primeiro e mais importantíssimo é porque nós somos representantes de Cristo, somos cristãos por esse nome, porque o nosso nome é dado por Ele. Nós somos e, representantes dele. e Nós Cristo disse, recebemos a salvação dele, somos seus representantes aqui na terra, portanto, temos obrigação de falar a verdade, A né? partir do momento que eu falo uma mentira, eu não estou sendo imitadora, não estou imitando ao Senhor, não é verdade? Mas nós devemos porque imitar o Senhor todos os dias. inclusive nesse Sim, texto aqui, nesse texto da leitura bíblica em classe aqui, o texto base, né? Do Sermão do Monte, Jesus vai falando justamente sobre essa questão do falso testemunho, né? Mas cumpra seus juramentos. Aí depois ele vem dizendo que vos digo de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, que é o trono de Deus, porque se jurar pelo céu, nem pela terra, porque os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus, nem jurarás por tua cabeça, nem por tua cabeça. Porque observe que a sua cabeça não é sua, você não tem controle sobre ela, certo? Está falando aqui de uma autoridade que só Deus tem controle sobre nós. E nem jurarás pela Deixa tua eu, cabeça. Hã? Deixa eu só fazer uma pequeno parênteses aqui. Tem uma das histórias assim muito danosas de mentira foi justamente a respeito da ressurreição de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 28, né, que os soldados receberam dinheiro, né, está lá Mateus 28, versículos 11 em diante. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregando com eles, os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, ordenando, dizei, vieram de noite, seus discípulos dormindo, furtaram o corpo de Jesus. Olha uma mentira gigantesca. O que é que isso causou, presbítero Antônio e irmã Miriam?
é que está narrando na palavra de Deus que até o dia de hoje, está escrito assim, até o dia de hoje, se divulgou esse dito entre os judeus, né? Que eles não passaram a acreditar que Jesus Cristo havia ressuscitado por conta de um falso testemunho dos soldados que foram subornados. Então, muitas vidas podem ter sido prejudicadas ou deixadas de serem alcançadas pelo testemunho da ressurreição de Cristo por conta de uma mentira dos soldados, de um falso testemunho dos soldados. Então, assim como nos tempos de Jesus, a gente pode fazer um paralelo com os dias de hoje, que a minha mentira, a falta com a verdade pode prejudicar e muito a vida de alguém, de um terceiro, não é? Além de eu ser o bom cheiro de Cristo, né? A minha vida é como um livro aberto lá em Coríntios, eu tenho que ser verdadeiro. A minha mentira, ela pode causar um dano irreparável na vida de terceiros, né? É Esse muito exemplo, sério essa Por questão. isso que eu queria frisar, assim, na fala que eu estava tendo agora há pouco, é que Jesus chega depois de dizer tudo isso, diz, seja porém vos falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna, ou seja, não precisa você fazer malabarismos e tal, para que as pessoas acreditem na sua palavra, basta ver Cristo em você, era isso que Deus, na verdade, estava querendo que cada um de nós entendêssemos, certo? Porque se a tal da honestidade faz parte do Mateus nosso 5, caráter, é o versículo 37, é, procedência maligna. se essa honestidade faz parte do caráter, aí note que o caráter nosso ele foi transformado por causa do fruto do Espírito, né? Que um dos frutos do Espírito tem a ver com a questão de ser honesto. O fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, né? Fidelidade. Então você nota que nós temos aí um atributo, que no caso divino, nós chamamos aqui de atributos positivos. Faz parte da integridade, se a da integridade do ser humano, né? Se a integridade, então isso faz com que Cristo seja revelado. Então note que as lições que nós estamos tendo aqui, elas se complementam uma com a outra. Não é assim? Justamente por causa dessa questão aí de Aí o ser rei senhor e ser entra luz. no seu comentário, o senhor entra aqui no tópico 2, correto? Que é a questão da pessoa honesta, o sim, o não e o não. A gente entra aqui no tópico 2 e eu queria só fazer um pequeno alerta, que eu acho que vale a pena o professor dizer, que é o seguinte, a gente não pode também ir para o outro extremo e achar que, em nome da verdade, eu vou me tornar um grande mal educado. Existe uma diferença entre falar a verdade e ser grosseiro, não é? E algumas pessoas confundem o falar a verdade com a grosseria. Eu estava dizendo para a irmã Miriam, para os outros antes de gravar, se algo, a Bíblia diz assim, se é honesto, se há boa fama, né? Se é bom, se edifica, nisto pensai. Então, se algo que eu vou falar não edificar, se algo que eu vou falar não ajudar, não puder contribuir, faça o seguinte, fique em silêncio. Não precisa mentir para agradar, mas também não precisa ser mal educado, né? E tem gente que, Eu acho muito importante isso. em nome dessa verdade, quer dizer o que acha, né? O que às vezes ele pensa que é verdade, a verdade dele, vamos dizer assim, não é a verdade de fato, é a verdade dele. Muitos Aí pensam dessa forma. a gente fala da pós-verdade, que é um conceito que É, está se falando muito hoje, que é a ah, verdade de cada um, né? Chama pós-verdade. é. Aí, por causa desses problemas, tem muitos que acham que ele está com a verdade e tem que dizer na sua cara, e você tem que aceitar. Eu vou falar porque é a verdade e eu tenho que dizer. Não, peraí. Tem que se Não é analisar assim se que isso aí de fato é funciona. verdade, né? Isso não é verdade. Não, Isso é. não, é. Até porque, ó, se você ler Efésios capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que é ser imitador de Deus? Imitar Cristo, né? Aí Paulo vai dizer, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, imitar a Cristo é olhar o que ele fez no Evangelho, é entender simples, tá aí, ó, seja assim, sim, não, seja sincero, Eu quero só ler a passagem que entendeu? eu citei, que eu não falei a referência, mas é Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, não esqueça do amável, não esqueça do amável.
Tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Então, eu não posso deixar de lado a amabilidade, né, a bondade, a temperança, tudo isso está no fruto do Espírito. Eu não posso, em nome da honestidade, da verdade, ferir, machucar, ofender, né? E a palavra de Deus, ela dá essa complementaridade. Eu tenho que andar E com uma boa palavra. pela questão de ser imitador, não é verdade? 2 Coríntios 8:21 diz o seguinte: zelamos o que é honesto, não só, olha só, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Né? Aí Nós eu vou lá devemos, para Atos também, né? O livro de Atos que fala que eles caíram na graça de todos, né? Eles eram agradáveis, eram pessoas honestas, sinceras, mas eles eram agradáveis, né, irmã Miriam? isso, a questão de honestidade, questão de firmeza com as palavras, se nós prometemos, não precisamos jurar, mas se A nós Bíblia diz até prometemos, assim, né? A Bíblia até assim, aquele que mesmo com o dano seu não muda, né? devemos Prometeu, cumprir. prometeu algo que depois viu-se que não podia cumprir, mesmo assim foi lá, teve o dano, mas Mas cumpriu. cumpriu, Justamente para né? evitar o que os judeus faziam antigamente, com a questão dos escribas, dos fariseus, de que, uma vez que eu juro, olha só, é muito fácil jurar por outra coisa que está até longe, vamos dizer assim, Isso que eu da falei minha. agora está Salmo capítulo 15, versículo 4, tá? Aquele que mesmo com um dano seu, contudo não Não, muda. Mas não diga muda. comigo. E você jurar por algo que não depende de você. Muito simples, né? Eu juro pelo céu. O céu é seu? É Tá isso entendendo aí? mesmo. Onde Mas entra olha só, a situação? na Bíblia inteira, através da palavra, nós temos a oportunidade de conhecer o caráter, os princípios e os valores de Deus. E uma das coisas que ele mais valoriza é o quê? É sua palavra. Logo no O, início, o como os próprio irmãos Deus diz, viram, eu velo pela minha palavra pela minha palavra, né, né? para É cumprir. verdade. Deus, ele zela e valoriza a sua palavra. Como o irmão falou no livro de Gênesis, né? Que Deus fez promessa a Abraão, né? Ele mostrou a Abraão e mostra a nós também que suas palavras, ela deve ser uma palavra de honra. Nós precisamos ter uma palavra de honra, de dignidade, não é verdade? E cumprir com as nossas palavras. E nós não precisamos jurar pelo céu, nem pela terra, nem pela minha mãe, nem pelo meu pai, para supervalorizar a verdade da minha palavra. Eu tenho muito medo E de gente que jura, viu, irmã Miriam? Tenho muito medo de gente que jura. Mas Olha, eu juro, eu juro. eu Eu fico me fico desconfiado. perguntando por que é que as pessoas, tem pessoas que juram muito. Eu fico, como o irmão falou, eu fico desconfiada, porque eu fico pensando, será que aquela pessoa está jurando tanto para supervalorizar a palavra dele e que ele é acostumado a mentir? Que agora, olha, acredite em mim, eu juro por Deus, pelo meu pai, pela minha mãe. é porque assim, hoje se tornou um negócio muito. Mesmo pessoas jurando, você não acredita muitas das vezes, né? Mas antes tinha uma conotação muito. Assim, fazia parte da cultura do povo mesmo. Inclusive, como eu disse, o texto que eu falei é Hebreus capítulo 6, versículo 13, em que Deus diz que jura por si próprio, né? Para o contrato com Abraão para cumprir a promessa dele. Ou seja, para justamente demonstrar, ou seja, Deus, nós chamamos aqui de processo de enculturação, né? Deus, ele adentrando na cultura do homem, utilizou-se um termo que o homem entendia muito bem para demonstrar a sua fidelidade, né? Porque lá no Velho Testamento ele tem essas questões aí, de o juramento era uma invocação a Deus para que ele seria, no caso aí, a testemunhar essa verdade daquele trato, daquilo que se foi tratado, inclusive vindo com castigo, caso houvesse um juramento falso ali. Então, esse era o cenário que Jesus estava, Que é o diante chamado dessas perjúrio, circunstâncias. né, E presbiteriano? Usando justamente, a linguagem jurídica, né? É o que é um tal que é o perjúrio. falso, justamente, que é o falso testemunho, né? Então, na vida diária, há uma necessidade, na verdade, há necessidade. Não há necessidade, na verdade, de juramentos, né?
para asseverar a É, verdade, não. Somente isso. a sinceridade mesmo. Não há uma Olha, necessidade, mas às vezes nós existe... fazemos promessas. Promessas são diferentes de juramentos. Presbítero Otoniel, por exemplo, eu digo que diante de um tribunal, a promessa é diferente do juramento. É porque, assim, o que seria um juramento, né? O juramento seria que você invocar algo superior, ou algo que tivesse além das suas, algo sublime para você, e com a visão lá do Antigo Testamento, você estava trazendo Deus para o seu negócio, invocando, vamos dizer assim, as punições dele caso você não cumprisse. Entendeu? E Era a como se fossem as promessa cláusulas, nós chamamos no contrato de cláusulas penais, certo? e No a contrato, promessa é você dar uma palavra dar a sua palavra e cumprir. que vai cumprir uma ação. É isso? Isso, é. Aí quando nós chegamos num tribunal, você, de certa forma, você se compromete a falar a verdade. O se comprometer aí é um juramento, não deixa de ser, entendeu? Só que a questão ali está em qual seria a punição? Você ser preso, você sair dali preso por ter mentido em juízo, né? Entendeu? De certa forma, existe sempre a punição. Tem que ter, porque isso num tribunal estamos falando, né? Mas nas questões do dia a dia, antigamente era assim, como hoje mesmo, nós conversamos com as pessoas tratam dessa forma, né? Mas hoje nós também entendemos, olha, existe um escritor, citei ele no passado que a gente fez, Fritz Hennecker, ele comentando o livro de Mateus, no Novo Testamento, ele disse que os escribas recorriam a toda hora a fazer juramentos, ele diz lá no livro dele, ele comentando essa frase, inclusive ele diz que para os assuntos da vida cotidiana, por exemplo, eu juro que almocei, ele cita esse exemplo, ou Já seja, tinha virado bagunça. já tinha virado bagunça. Então, e além disso, eles ensinavam que jurar falsamente, o que seria jurar falsamente, e fizeram essa distinção do que poderia jurar e do que poderia não ser jurado. O que viria punição, o que poderia não vir punição. Aí entra aquela questão do ouro do tempo que nós comentamos. Uhum. Agora, Entendeu? só uma questão. Vamos abrir aqui um parêntese para uma situação. Cumprir com nossas palavras. O irmão Raniel ainda há pouco falou sobre isso, não, não prestei atenção se foi no mesmo sentido. Estou falando a verdade, viu, irmão Raniel? Sim. Não observei, mas independentemente da situação, nós devemos ser fiel com a nossa palavra, cumprir. Digamos que eu lhe prometo algo e o senhor também me promete algo, o senhor não cumpre com a sua promessa, mas eu fico magoada. Eu preciso cumprir com a minha. É uma situação difícil, não é verdade? Mesmo que o Senhor não me faça o bem, mas eu preciso lhe fazer o bem. Efésios 5:1. Nós devemos, mesmo que nós sejamos infiéis, Efésios? Não, 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, anotei aqui, 2 e 3, né? Se somos infiéis, porque nós somos, não é isso? Isso, ele permanece fiel. Né? Ele permanece fiel. Ainda tem isso também é a questão. E porque interessante de que dizer continue, que porque não pode negar-se a si mesmo. A gente continua no Não texto, pode né? Porque ele não negar-se a si pode negar-se a mesmo. si mesmo. Aí foi interessante você falar isso aí, porque nós observamos às vezes as pessoas usando esse texto para justificar a infidelidade nossa, mas que Deus seria fiel para cumprir com algo para minha vida. E não tem nada a ver aí. Como se ele tivesse obrigação. Obrigação. Não, Deus prometeu, então ele vai cumprir, mesmo que eu seja então infiel. ele vai cumprir. E não é assim. O texto aqui não está dizendo isso, não. Mesmo diante dos meus erros, como quem diz, eu vou viver de qualquer jeito, mas ele vai cumprir, ele tem obrigação. E o texto não quer dizer isso, não. As pessoas confundem aí que, no contexto, você pode ver que ele diz assim, se aquele que me negar, ele negará. No contexto, ele fala da negação, daquele que negar o Senhor, ele também vai ser negado lá no dia do juízo. Ou seja, o que o Paulo está trazendo à tona é justamente o que nós estamos tratando aqui na lição. De que está se falando do caráter de Deus, que mesmo no nosso caráter, se nós formos infiéis, porque isso é humano mesmo, mas ele, Deus, não pode ser infiel, porque não pode negar a si mesmo. Se o Senhor não cumpriu com suas promessas para comigo, mas eu tenho que cumprir o que eu prometi ao Senhor. Ou na verdade, não é nem assim, o Senhor não cumpriu, é assim, eu penso que o Senhor tem que cumprir comigo alguma coisa, né? Isso eu imagino mesmo. que Deus... Não é assim.
Deus não é obrigado a cumprir. Mas é Não, ele ser prometeu o fiel que a com a você? sua Isso palavra. é o Será que princípio da justiça. Princípio isso, da justiça. Deus E aí, cumpriu? falando sobre isso, né, presidente, irmã Miriam, o item 3.1 da lição fala de palavras e ações. O que é ser justo? O que é ser justo? Não somente nas palavras, mas nas ações. Por exemplo, um funcionário rouba você. Qual é o princípio da justiça? Eu posso demiti-lo. Eu posso ter a opção de absolvê-lo, mas a lei e os costumes me permitem demiti-lo por justa causa, né, presbítero? A Essa opção é palavrinha sua, aí, não é? né? Eu tenho a opção de absolvê-lo, mas a lei me assegura o direito de demiti-lo por justa causa. Então, o princípio da justiça é agir conforme a sua ação, É. né? E E aí a palavra de interessante, É Deus o que se fala isso encaixa aqui no nesse texto. versículo, É e o que se essa né? justa encaixa no causa, versículo. e essa Você justa fez por causa, merecer a sua demissão, então eu estou lhe demitindo por justa causa. A causa é justa. é, o Diácono Raniel, o professor Raniel, né, está falando de uma questão que envolve a área trabalhista, e nesse caso aí, tem uma especificidade. Para você demitir por justa causa, a pessoa tem que, na verdade, ser demitido logo, imediatamente após ser descoberto realmente, de fato, o erro que a pessoa cometeu, né? Fato gerador, né? O fato gerador. E ser O fato comprovado, não gerador é é isso? mais direito tributário, mas vamos lá. Seria mais o fato praticado, né? O fato praticado, o erro que está lá na CLT, né? Tem lá é taxativo aquilo ali, a forma, o que você vai praticar para ser colocado para fora. E não pode Mas é passar uma uma ação comprovada, semana. não é verdade? Exato, né? Exato, né? Assim, passou uma semana, 2, 3, depois, vou ver se eu despeço. Não, depois, não, vou botar por justa causa. Não, não é assim, não. Aí essas justas causas são revertidas. Também não é dessa forma, ou seja, tem que ser algo que realmente trouxe aquele abalo, a empresa sofreu, a Patente. imagem, patente, e você tem Patente, que né? colocar logo para fora. Ou seja, a punição, não deixa de receber a punição, né? Aí no caso aqui dos judeus, por exemplo, eles modificaram tantas coisas que quando fala em jurar em nome do céu, juro pelo céu, eu juro pela terra, por Jerusalém, pela cabeça. Esse juramento aí ficou tão banal que era um juramento que poderia não ser obedecido. Eram os juramentos que poderiam não ser obedecidos. Jurar pela terra, jurar Isso, por é, isso, Jerusalém. isso é, essencialmente não faz nenhum mínimo É, sentido. E pode notar que Jesus ele vai citar aqui justamente esses trechos. Porque Jesus diz isso? Não jure, não pela terra, porque escabelo de seus pés, ou seja, nem por Jerusalém, é a cidade do grande rei. Aí ele diz assim, nem jurarás pela tua cabeça, porque tu não pode tornar o cabelo branco ou preto. Veja que os trechos que tem aqui no texto que nós lemos são justamente os versículos e os testemunhos, na verdade, os juramentos que podia ser desobedecido. Que podia ser É, desobedecido. Tá entendendo? Jesus vai contra justamente justamente isso. as exceções, né? Dos É. que não tinham valor, foi justamente desses que ele disse. Não, esses aí que vocês estão dizendo que não tem Não, valor, Ele disse, olha, se você jurou, meu filho, você tem que cumprir. Mas eu quero trazer algo novo, você não precisa estar jurando nada, não. Cumpra seu juramento. Mas diga sim e não. É isso que o senhor estava querendo dizer. Não precisa estar. essa história de jurar. Só faça o que É, você vai dizer que está fazendo e pronto, isso. As né? pessoas, quando E veem se vir que você, não cumpra, nem diga, né? Porque se Nem você disser e diga. não cumprir, você É, mentiu. E a a palavra de mentira, Deus diz, é melhor não fazer nenhum voto, né? O voto é isso, uma é, promessa, fique né? Então não caladinho, é o faça. Se chamado você de não tolo, pode né? cumprir, sim, Voto de tolo. é verdade. perfeitamente. É jogar pedra na lua. Não Sim, pode. eu queria só colocar uma coisinha aqui, já caminhando para o fim, meus amados. Nós temos o item 3.3, ele cita uma passagem de um livro escrito pelo pastor Elienay Cabral, né? E ele fala de um texto falando sobre o papel do cristão em proclamar a verdade, aquilo que a irmã Miriam já falou aqui, né? Os sentimentos carnais que influenciam no ato da mentira. Aí cita Salmo 119, 163, abomino e aborreço a falsidade. Ele faz umas citações. Presbítero Otoniel, eu tive a oportunidade, juntamente com minha esposa, de jantar com o pastor Elienay Cabral, que é comentarista de várias lições nossas da CPAD, e tivemos a oportunidade de conhecê-lo em pessoa, a persona dele, né, pastor Elienay Cabral. E é interessante que ele é citado aqui, o seu livro é citado, falando sobre a verdade, né, sobre o jeito autêntico do cristão, e eu pude comprovar isso na prática. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, jantar com ele,
né? E trouxe apenas uma curiosidade de que aquele homem que, para alguém, passa assim um escritor muito conhecido, mas eu conheci a pessoa do pastor Elenay Cabral e tive uma grata surpresa de ver ali um homem autêntico, verdadeiro, sincero, falou um pouco da sua vida pessoal, e aquilo para mim foi um grande exemplo. Eu guardei com muito carinho aquele encontro, né? E vejo que, assim como o pastor Elenay Cabral, nós, Raniel, Otoniel, Miriam, nós precisamos ter a referência. Aquela pessoa que diz assim, será que aconteceu isso? Espera aí que eu vou perguntar ao presbítero Otoniel. Se ele disser que aconteceu, é porque aconteceu mesmo, né? Rapaz, você acha isso? É bonito? É feio? Espera aí que eu vou perguntar à irmã Miriam. Se Que ela você está disser que é, que você tá eu dizendo é acredito. muito profundo, como dizem por aí, muito profundo, porque tem a ver justamente com o caráter da pessoa e reconhecido, né? Você reconhece e você acredita no que ele diz. Mas quando, a partir do momento que diz, espera aí, irmão Raniel, que eu vou perguntar ao presbítero Antoniel. Aí se depõe contra mim. Já estou dizendo, olha, eu não confio em você não, Não viu? confio no seu testemunho. Pois é. Né? E é tão lindo quando alguém diz assim, se o presbítero Antoniel falou, eu acredito que foi assim. Isso é lindo, isso fala do caráter de Cristo em nós, né? Alguém que o testemunho é verdadeiro, é confiável. E isso fala de Cristo na nossa vida, isso dá o bom testemunho do Evangelho, isso enaltece o nome do Senhor, né? E é tão bom quando a gente recebe essa recomendação e diz assim, olha, eu fico feliz porque o irmão Raniel falou e eu acredito nele, não precisa mais perguntar, não. Às vezes, quando você fala que comprou, gastou uma determinada soma de dinheiro resolvendo um problema, aí você diz assim, quer ver o cupom fiscal? E a pessoa diz, não, pelo amor de Deus, não faça isso, né? A sua palavra é suficiente. Irmãos, isso é um bom testemunho. Isso fala de Está Cristo raro, na né, nossa hoje, vida, irmãos? né? E É, está muito raro isso, viu? Eu tá. lembrei Muito quando as raro. pessoas postam algo nos grupos que diz compartilhem. Então, nós aceitamos a Cristo, que é a verdade, e compartilhamos essa verdade, né? Aceitamos a verdade e compartilhamos ela. Porque E as pessoas... a honestidade que estamos tratando aqui, volto a dizer, faz parte da própria integridade e veracidade, né? Veracidade. E a veracidade, quem é a verdade? Nosso Senhor. Nosso Senhor é a verdade. Então, se você se diz discípulo dele, isso significa dizer que se espera de você também a verdade. Entendeu? Agora, eu vi aqui o texto, Miriam, só para não perder o raciocínio, o que você citou lá anteriormente sobre o ouro do templo, tá? Aquele texto, o professor quiser depois falar com o aluno na classe lá, é Mateus capítulo 23, do versículo 16 ao 22. Jesus chama os fariseus lá de condutores cegos, porque eles juraram pelo templo e dizia, nada é, mas quem jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Ou seja, eles criaram essa divisão minuciosamente, disseram o que poderia e o que não poderia. E com isso fazia com que as pessoas até se estimulassem a ficar jurando até por Deus mesmo, pelo céu, juro pelo céu, juro por Jerusalém. Ou seja, era sinônimo de que talvez não cumprisse com aquela palavra. E Eu acho Jesus que a traz a maioria das novidade, né? pessoas juravam pelo templo, né? Eu vou jurar pelo templo porque eu posso cumprir ou não cumprir, tanto faz. É, Não vai ser pecado, porque não não é vou ser punido obrigatório. aqui, né? Não é obrigatório, então eu vou jurar pelo templo. Diga só, E, rapaz. Aí e Jesus se disse funciona, aí Jesus justamente recrimina isso, o condutor cego, insensato. Olha, acho que a qual é minoria ia maior? jurar pelo ouro. O ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo templo, pelo altar, Jesus diz nada. Aí eles dizem nada é, mas o que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Rapaz, Jesus é diferente demais, né, meus irmãos? Jesus é Eu quero só diferente dizer uma demais. coisa, viu? A você, professor, você, aluno, isso é um rompimento. Quando você decide seguir a palavra de Deus fielmente, você está rompendo com as suas velhas práticas. E isso exige de nós muita coragem, muita coragem.
Então, caro aluno, caro professor, se você decidiu-se por Cristo, Ele é seu Salvador, mas Ele é também seu Senhor, então você precisa romper as cadeias do pecado, dos maus costumes, das obras infrutuosas da carne, e você tem que se posicionar, tomar uma posição e dizer: eu falarei a verdade, custe o que custar. É um rompimento, é uma decisão muito séria que precisa ser tomada para que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. É necessário haver essa consciência de que poderá haver dano, né, presbítero Antônio? Porque não vamos romantizar a palavra de Deus, nós vamos falar a verdade. Porque decidir-se pela verdade do Evangelho é pagar preço, é responder, é ser chamado aos carretéis, como a gente costuma dizer, porque dizer a verdade nos causa, muitas vezes, dores de cabeça, prejuízos, né? Responsabilização. Uma vez eu fui parado numa blitz, presidente Daniel, e a pessoa disse assim: você estava sem cinto? Aí eu disse: sim. E agora, o que eu faço com você? Eu digo: faça o que o senhor tem que fazer. E estava a lição da Escola Bíblica Dominical no banco passageiro com a minha esposa. A gente vinha conversando sobre a lição, era um domingo. E aquele homem disse: a paz do Senhor, meu irmão, pode ir em paz para a sua Escola Bíblica Dominical. Vá e Já não peques pensou? mais. Vai, Olha, não pegue mais e use o cinto. eu lembro que, às vezes, a minha mãe, quando eu era criança, né, criança, jovem, adolescente, ela sempre dizia: olhe, eu preciso dizer a verdade dói, mas ela tem que ser dita. Ah, irmã Miriam, a senhora me lembrou uma coisa, eu preciso falar antes que eu me esqueça, depois eu encerro a minha fala, Fale. prometo. Mas tem uma frase que é do livro O Caçador de Pipas, que é um livro conhecido, que diz o seguinte: melhor é uma verdade que dói do que uma mentira que conforta. E com isso eu encerro as minhas palavras e passo as considerações finais para vocês. Aqui nós tratamos sobre justamente a honestidade que devemos ter nas palavras. A lição foi bem dividida, e o professor vai ter uma oportunidade enorme para justamente trazer essas ideias. Demos aqui algumas pinceladas, frisando que na época de Jesus havia esses problemas e esses questionamentos, e as pessoas faziam esses tipos de juramentos, inclusive deixando uns de lado como sem importância, porque poderia ser descumprido, como nós falamos, e a lição também trata sobre isso, os dois tipos, e os que deveriam ser cumpridos, vamos assim dizer. E observamos que o que Jesus vai trazer aí é a ideia de que nós não podemos estar como eles ficavam, jurando ou precisando que se submeter ou se socorrer de algo superior para que as pessoas acreditem em nossas palavras. As pessoas têm que nos ver e justamente observar que nós somos do sim e não. Isso vai também trazer justamente vai fazer diferença. Por quê? Porque a procedência maligna da mentira, a lição traz, e é importante falar, que ela é o diabo, ele é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, a procedência vem dele. Logo, devemos ser verdadeiros no falar, com sim, sim, não, não. E eu concluo com o que tem a própria lição aqui, que eu achei interessante. Eu vou ler aqui. Está no livro de Comentário Bíblico B, Comentários Mateus, Marcos, Luz, Novo Testamento. Está aí na lição. Diz assim, que essa partezinha aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, tá aqui. Tiago nem cita Jesus. Tinha a intenção de proibir. Tiago e nem Jesus tinha. Misericórdia. Tiago nem Jesus tinha a intenção de proibir o juramento sério e oficial ordenado nas Escrituras. Ambos estavam preocupados com o uso irreverente do nome de Deus e advertiam contra o falar desonesto que requeria um juramento para apoiar cada afirmação. O caminho para evitar a ofensa desse tipo é fazer uso da linguagem simples e sincera. Que a vossa palavra seja sim e não. Amém. Que conclusão maravilhosa, né? Essa que vocês dois fizeram, principalmente o presbítero Antoniel agora com
com essa citação, que a palavra de vocês seja sim e não, né? Isso resume toda a nossa lição com relação à honestidade, com relação a juramentos, com relação a ser verdadeiro. E isso nós podemos dizer que é ter caráter de Cristo. É que mesmo que machuque, não sendo grosseiro, mas falando a verdade, porque nós aceitamos a verdade em nossas vidas, já repeti várias vezes, e é Cristo refletindo em nós quando nós falamos a verdade. Então, professor, professora, Deus abençoe você e seu ministério, que você tenha uma boa aula. Se você ainda não é inscrito, pode se inscrever, deixe o seu comentário, compartilhe também, vá curtindo aí sempre, e nós estaremos com vocês na nossa próxima lição. A paz do Senhor para todos. Gente, a paz do Senhor para vocês dois e para os professores, para os alunos. Sejam verdadeiros, sejam autênticos, e o Senhor Deus vai abençoar o teu ministério, vai abençoar a tua família, vai abençoar a tua vida. Sofra o dano da verdade, mas receba a bênção de Deus sobre a tua vida e que tenha uma excelente aula. Continue conosco, como disse a irmã Miriam, se inscreva, curta, compartilhe, passe para os seus amigos, professores, alunos, o link do canal e fique sempre conosco orando por nós e também estaremos orando por vocês. Em nome de Jesus, Deus abençoe, amém e até a próxima.